o professor, o pastor Hernandes Dias Lopes ensinando como manipular os evangélicos. Vou falar sobre Amós 4:12. Que vergonha, professor! Que vergonha, pastor Hernandes Dias Lopes! Gente, pastores não existem mais. Tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Como os evangélicos estão sendo enganados. Esses homens passaram décadas dizendo que 2 mais 2 é igual a 5. E os evangélicos ouviram tantas mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades. Quando eu falo que 2 mais 2 é igual a 4, o herege sou eu. É muito fácil enganar os evangélicos. Você já viu um pastor, literalmente um pastor de ovelhas, as ovelhas contestarem, refutarem? Você já viu uma ovelha no curral dizer glória a Bé não, Bé não? Não, o pastor fala e as ovelhas dizem Bé, Bé. É exatamente isso, gente. É incrível como é fácil enganar os evangélicos. Mas vamos lá, mais uma vez aqui refutando essa raposa, esse abutre com rótulo de pastor, o professor Hernandes Dias Lopes, ensinando como manipular os evangélicos. Vou falar, focar nesse versículo que ele traz para os dias de hoje. Que vergonha! Amós 4:12. O que diz Amós 4:12? Como é que esses homens trazem esse versículo? Toda a Bíblia. Tudo na Bíblia foi para Israel e tudo já aconteceu. Jesus não falou nada para mim nem para você. As cartas de Paulo não foram para nós. As epístolas de Pedro foram para as 5 províncias da Ásia. O Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Tudo foi para Israel. Tudo já aconteceu. Só que os pastores dizem que nós, brasileiros do século 21, somos a Israel da Bíblia. É muita sacanagem que fazem com os nossos amados irmãos evangélicos. E evangélico não lê Bíblia com entendimento, e muito menos dicionário. Porque por isso que são enganados. Tudo que os pastores falam, os evangélicos acreditam. Pasmem, teve uma mensagem que eu coloquei aqui que um pilantra, né, disse que houve um Pentecostes no galinheiro, as galinhas falaram línguas estranhas e o galo traduzia. E os evangélicos diziam, aleluia, glória a Deus. Você viu aí como é fácil enganar os evangélicos? Teve um outro pilantra que disse que o Espírito Santo de Deus foi na casa de uma irmã que estava na igreja, no antro dele, no alçapão, na Arapuca, e o Espírito Santo voltou e revelou para ele que ali tinha uma irmã que tem um guarda-roupa marrom com a porta quebrada e pequeno. 20 mulheres pobres, humildes dentro de um alçapão, é lógico que pelo menos uma vai ter um guarda-roupa marrom com a porta quebrada e pequeno. Um outro pilantra aí disse que estava orando e pedindo para Jesus de Nazaré ligar para ele. De repente o telefone tocou e ele disse, nossa, quem é que está ligando para mim? Quando ele atendeu o telefone, uma voz disse, é Jesus de Nazaré. Então um povo que acredita nisso, gente, é muito fácil enganar. Se um pastor chegar aí e dizer que chegou em casa e o poste reverenciou ele, os evangélicos vão acreditar. Eles acreditam em tudo. É muito fácil manipular os evangélicos. E agora a gente vai ver a manipulação desse professor, desse pastor Hernandes Dias Lopes. Eu sei que eu vou ser detonado, mas evangélico, pastores,
Quando vocês me detonarem, me refutem na palavra. Porque se não tiver conhecimento e competência para me refutar na palavra, não fala nada não. Esse território não pertence a vocês não. O canal Acorda Povo de Deus não foi feito para ovelhas. Foi feito para os livres que estavam nesses alçapões e que estão nesses alçapões, que nunca ouviram a mensagem dessa, uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Se você entender o Evangelho da Graça de Deus, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros alçapões, arapucas, e muitas delas são verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. Não estou generalizando, eu conheço homens sérios, éticos, com rótulos de pastores, mas eles são vítimas do sistema. Mas a maioria está enganando, está manipulando nossos amados irmãos evangélicos. Então vamos lá, refutar mais uma vez aí Hernandes Dias Lopes, o professor, né, ensinando como manipular os evangélicos. Amós 4,12. Vou falar de outros versículos que ele manipula, mas eu vou focar em Amós 4,12, que diz: portanto, assim te farei, ó brasileiros, evangélicos, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel. Ele omite o nome Israel na mensagem que eu vou botar aqui, gente. Para te encontrares com o teu Deus. Você trazer isso aqui para os dias de hoje é uma tremenda canalice que estão fazendo com os evangélicos. É uma tremenda sacanagem que estão fazendo com os evangélicos. Se eu mandar uma carta para você, o que é que a tua geração futura tem a ver, evangélico? Até quando vocês serão enganados? Você vai ver. Eu vou fazer aqui um breve resumo do significado de Amós 4,12 e depois vou botar o vídeo dessa raposa, desse abutre, tá certo? Então veja só, Amós 4,12 diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, Israel. Tá de brincadeira, né? Vamos lá. Olha só, o contexto de Amós 4,12. O juízo descrito em Amós 4,12, primeiro que não tem nada a ver com uma profecia messiânica e muito menos com o juízo de Deus que foi em 70 DC. Apocalipse 14,7. O seu juízo chegou. Esses abutres, essas raposas, dizem que o juízo está à porta. Faz 1.500 anos que o mesmo discurso eles pregam. Porque medo e terror é a estratégia do sistema religioso. O juízo descrito em Amós 4,12 já aconteceu para o povo de Israel, no sentido de que eles foram levados cativos para a Síria, como consequência de sua infidelidade a Deus. O verso 12 diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Consequência: Deus avisou que viria sobre eles um tempo de sofrimento e que eles seriam levados cativos para a Síria. Encontro com Deus. A frase prepara-te para te encontrares com o teu Deus se refere ao encontro do povo com o juízo divino, que seria um confronto terrível. Gente, essa situação que eles passaram durou 150 anos, teve intervalos, mas tudo isso num contexto de um sofrimento que eles passaram e que durou esse sofrimento 150 anos. Interpretação. A profecia de Amós se cumpriu com a conquista do reino de Israel. Tinha um reino do sul, o reino do norte, pela Assíria, quando? No ano de 722 a.C.
O cara trazer isso para os dias de hoje é muita sacanagem que fazem com os evangélicos. Os israelitas foram levados cativos, perdendo sua terra e independência. O livro de Amós mostra que Deus é justo e que as suas advertências não devem ser ignoradas. Em resumo, o juízo de Amós 4:12 não é um evento futuro, mas sim um evento passado que se cumpriu na história de Israel. Você percebeu aí que eles contam histórias e espiritualizam tudo para levar medo e terror para os evangélicos. Amós 4:12 é um chamado ao arrependimento para o povo de Israel, alertando-os sobre o julgamento iminente. O que é iminente? É algo que está prestes a acontecer. Aquela ponte está correndo um risco iminente de desabar. Ou seja, ela está com rachaduras e ela pode desabar a qualquer momento. É um risco iminente. Alertando sobre o julgamento breve, a qualquer momento, iminente de Deus, devido à sua desobediência e injustiça. Agora vamos ver aqui o vídeo do professor, do pastor, que para mim é ateu. Se ele não for ateu, eu nunca fui corretor de imóveis. É uma raposa e é um abutre que manipula nossos amados irmãos evangélicos. Vende livro, bota milhões no bolso, tá dormindo, e o pessoal fazendo o curso dele. Prega um evangelho inútil que escraviza e que não salva ninguém. Como os evangélicos estão sendo enganados. Vamos assistir essa raposa aqui. Até aumentar o som. Olha para aí. Os sinais da segunda vinda de Cristo são eloquentes. É preciso abrir os... Mentira! Falando dos sinais, faz 1500 anos que o discurso é o mesmo. Jesus está voltando. Estamos nos últimos dias. Cuidado com os falsos profetas. O juízo está à porta. Tudo mentira. olhos e perceber que Jesus não marcou data para vir, mas nos deu placas de sinalização. Pare! Nos deu? Mentiroso, tá mentindo. Ele não nos deu nada. Ele deu aos discípulos. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos dele. E tudo que ele falou aconteceu no decorrer de 38 anos e tudo foi concluído em 70 DC. Ele tá mentindo, viu? Para apontar para a sua vida. O engano religioso, as guerras. Olha para aí. Os rumores de guerras. Mentiroso. Os terremotos. Mentira. As fomes. Sempre aconteceu. As violências. A perseguição religiosa. O esfriamento do... Pare! Não existe perseguição na terra alheia. É mentira que a igreja está sendo perseguida. A perseguição foi lá para Israel no primeiro século. Essa raposa, esse abutre, esse ateu, sabe disso, evangélico. Acorda, povo de Deus. Ele sabe que está mentindo, ele sabe que está manipulando, ele sabe que tudo foi para Israel, ele sabe que o inferno falado por Jesus foi o Geena, ele sabe que o apóstolo Paulo nunca falou de inferno de sofrimento, ele sabe que no Antigo Testamento, em momento nenhum, tem inferno de sofrimento. Ele sabe que inferno significa sepultura, ele sabe que o ser diabo nunca existiu, mas o diabo é o sócio dele e dos demais. Mente com força. Eu acho que Pinóquio foi aluno dele. Viu? Por a multiplicação da iniquidade. Mentira. A apostasia. Tudo isso aponta de forma eloquente para a segunda vinda de Cristo. Os sinais estão por toda parte. Mentiroso. Nós precisamos nos acautelar. Porque Jesus Cristo disse, quando nós víssemos esses sinais... Pare! Jesus disse, quando nós víssemos esses sinais...
Nós, brasileiros, século XXI, mentiroso. Jesus disse que esses sinais iriam acontecer naquele século e que os discípulos iriam presenciar esses sinais. Mas mente com força esse cidadão, viu? Devemos estar atentos e alertas, porque breve, muito breve... Pare! Você vê que ele lê ali muitos versículos da Bíblia que diz breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará, eu estou à porta. O Apocalipse fala em breve. Que breve é esse que faz 2000 anos, gente? Você vê como ele manipula os evangélicos com suas mentiras. Ele voltaria. E você? Está preparado para a volta de Jesus? Agora vai para Amós, ó. Naquele dia não haverá tempo para você se preparar. Olha o medo. Sua vinda será certa, repentina, inesperada, vitoriosa. Prepara-te para te encontrares. Amós. Portanto, com o teu Deus. Vou tomar uma aguinha antes de dar sequência. É água, viu, gente? Tem gente que pergunta se é outra coisa. Já foi suco, mas normalmente é água. Eu nem bebo nem fumo. Vamos lá. Olha só. Você vê, ó, Jesus fala da destruição do templo. Ele fala lá em Lucas e fala também em Mateus 24, 1 e 2. Jesus saiu do pátio do templo e, quando já estava indo embora, quem? Os seus discípulos. Chegaram perto dele e chamaram sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês, esse vocês aqui somos nós, é? Você vê que ele está diante dos discípulos. E ele disse: vocês, ó, travessão, dois pontos, é um discurso, ele está dizendo. Vocês é um diálogo, vocês estão vendo tudo isso? Quem? Meus discípulos. Pois eu afirmo a quem? Então ele diz: pois eu afirmo a vocês. Vocês quem? Os discípulos. Que isto é verdade. Dois pontos. Aqui não ficará uma pedra em cima de outra, tudo será destruído. Se você perguntar a essa raposa aqui, quando foi que isso aconteceu? Ele e os pastores vão dizer que esse evento aqui aconteceu em abril de 70 DC. Sabe por que eles dizem isso? Porque não tem como negar que a própria internet, o Google, bota aí, a invasão do general Tito, o Império Romano, a potestade romana invadiu Jerusalém em abril de 70 DC. Ou seja, Jesus, quando falou isso, ele tinha 32 anos. 38 anos depois, essa profecia de Jesus aconteceu. Percebeu que em Mateus 24, 34 ele disse: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E Lucas 21 ele fala: para que se cumpra tudo o que foi escrito nas Escrituras. Tornando o ano 70, tornando esse livro aqui, no ano 70, um livro histórico. Não é mais profético, é histórico. Eles contam histórias e espiritualizam tudo. Então ele está dizendo: vocês, os discípulos. Olha só o que Lucas 21, 20 e 21 diz. Jesus fala da destruição do templo. Mas no 20 e no 21 ele diz: Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos. Por quê? Porque essa destruição aqui estava prestes a acontecer. E Jesus disse para os seus discípulos: quando vocês, meus discípulos, virem a cidade de Jerusalém cercada de exércitos, fiquem sabendo, meus discípulos, que logo ela será destruída. Quando foi que isso aconteceu? Em 70 DC. Os pastores confirmam isso. Aí ele diz no 21, gente.
Olha a sacanagem que eles fazem. Então, os que estiverem na região da Judéia, no centro de Jerusalém, onde houve o grande conflito, que fujam para os montes. Os que estiverem na região da Judéia, fujam para os montes. Quem foi que obedeceu essas palavras de Jesus? Aqueles que creram nele. E o que aconteceu? Eles foram salvos da grande tribulação de 70 DC. E os que não creram? Os judeus que não creram, que estão esperando o Messias até hoje. Que eu vou dar ouvidos a esse camarada, eles ficaram na Judéia, eles ficaram em Jerusalém e foram condenados. Por isso que lá em Marcos, quando diz, ide por todo o mundo de Israel, está lá em Atos 2, 7, 8, 15 nações, o todo mundo da Bíblia, o todo mundo de Israel. Ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho. Que evangelho, se Paulo não tinha sido levantado ainda? O evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. Aqueles que creram obedeceram a ele quando viram a cidade de Jerusalém cercada. Os que estiveram na Judéia fujam para os montes. Esses que creram nele foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi em 70 DC. Essa frase já está virando um jargão. Como os evangélicos estão sendo enganados. Agora, olha só. Isso aqui, as raposas e os abutres, Mateus 24, 1 e 2, que Jesus está profetizando a destruição do templo, os pastores, eles dizem que essa profecia aconteceu em 70 DC. Porque eles não podem negar que a história, o Google, revela isso aí. Então isso aqui, essa destruição, aconteceu em 70 DC. Esse cerco de Jerusalém e os que estiverem na Judéia fujam para os montes, tudo isso foi para evitar que eles fossem condenados da grande tribulação de 70 DC. Agora, mais alguns versículos depois, o 7 aqui, nação se levantará contra a nação, é para os dias de hoje. É muita picaretagem desses homens, viu, gente? É muita pilantragem de muitos deles. São sacanas, são escrotos. É muita sacanagem que fazem com os evangélicos. Como os evangélicos estão sendo enganados por esse sistema religioso. Olha o que diz a tradução NTLH. Eles não leem a tradução NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Eles leem aquela outra que diz: e ouvireis guerras e rumores de guerras. Tá vendo aí, evangélico? E ouvireis, tá vendo essas guerras aí? E ouvireis. Jesus profetizou para nós isso aí, ó. Tá acontecendo ou não tá? Tá acontecendo. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos. Ora, se ele disse aqui que o templo ia ser destruído em 70 DC, 38 anos depois, que antes de ser destruído, Jerusalém iria ser cercada de exército e os que ficarem na Judéia fujam para os montes. Porque antes desse versículo aqui, né, fazendo lá Mateus e Lucas, aqui 24, 1 e 2, já aconteceu. Aqui, que é exatamente essa parte aqui, ó, Lucas 21, 20 e 21, já aconteceu. Agora, o que está aqui no meio, isso aqui está acontecendo por dias de hoje. É ser muito sacana e é ser muito ingênuo para acreditar nesses homens. Essa tradução ele não lê, ele lê e ouvireis. E ouvireis é o verbo ouvir no futuro do presente. Isso aqui aconteceu 38 anos depois, no decorrer de 38 anos depois, gente. Vocês quem? Os discípulos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Se essas guerras que estão acontecendo aí é essa profecia de Jesus, professor Hernandes Dias Lopes, cadê os discípulos? Eu acho que eles estão congregando na Presbiteriana, né? De Pinheiros, né? São Paulo, né? No teu alçapão, na tua arapuca, né?
Só pode. Estão com 2.150 anos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vocês que são os discípulos. Mas não tenham medo, meus discípulos. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Aí eles dizem que o fim está agora. O fim estava no ano 500. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na peste negra, na pandemia, ano 1000, ano 2000, ano 3000 vão dizer a mesma coisa. O fim. É sempre o fim. Estamos sempre no fim. Esse futurismo insano. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí ele diz, não está acontecendo isso não? Não está acontecendo fome, terremoto, reino contra reino, guerras e rumores de guerra? Não está acontecendo não? Aí o evangélico, tá sim, pastor, claro que tá. Viu aí a profecia de Jesus acontecendo para os dias de hoje? Para o ano 500, para o ano 1000, 1500, 2021. Você viu que os caras são malandros, gente, são mentirosos. Agora, depois que ele diz aqui, nação se levantará contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos. Tudo isso será o início das dores, dores de parto. A mulher está grávida e o filho está perto de acontecer. Ou seja, vocês ouvirão. A criança vai nascer. Só que depois de tudo isso, depois que nação se levantará contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos, depois que isso aqui acontecer, vocês serão presos e entregues para serem maltratados. E vocês, meus discípulos, serão mortos. Matar-vos-ão. Todos os odiarão. Todos odiarão vocês por serem meus perseguidores. Trazer isso aqui para os dias de hoje é muita malandragem. Prometi aqui, mas não tem como não dizer não. Minha mãe fala, filho, não chama esses homens de picaretas não. Eu disse, mãe, eles não são. São picaretas, mas não precisa dizer não. Tomara que a minha mãe não esteja assistindo essa mensagem. Porque é muita sacanagem que fazem com os evangélicos. Dizer que essas guerras que estão acontecendo aí, principalmente quando envolve Israel, dizer que a profecia de Jesus em Mateus 24, gente, às vezes faltam-me palavras, sabe, para dizer o que significa isso. Porque chamar isso de picaretagem, de pilantragem, eu acho que os estudiosos têm que atualizar isso aqui. Esse livro está meio desatualizado, viu? Porque é muita sacanagem que fazem com os evangélicos trazer isso para o dia de hoje. A pergunta que não quer calar: até quando nossos amados irmãos evangélicos serão enganados? Tudo isso aqui é mentira, gente, desses homens. Isso aqui gera muita receita para eles. Eles investem pesado. Esses homens, eles trabalham 24 horas manipulando os evangélicos. Eles vão dormir buscando assim, sonhar para enganar e manipular os evangélicos. É muito dinheiro, gente. É o império. Eles vivem disso. É através dessa manipulação que eles têm qualidade de vida, que eles têm um bom carro, um bom faturamento, que os filhos estudam em boas escolas, frequentam bons restaurantes, se vestem bem, fazem viagens com o dinheiro das ovelhinhas evangélicas. Fazem cursos, promovem cursos e ganham dinheiro dormindo. E esses abutres aí, eles detonam a teologia da prosperidade, essa praga da teologia da prosperidade. Porque a pobreza e a riqueza pertencem a Deus. Ninguém é rico por mérito, nem pobre por incompetência. A pobreza, a miséria, a fome e a riqueza, tudo é de Deus. Então esses homens, isso aí é um império, gente. Ele vai deixar um patrimônio muito grande para as suas gerações. Então eles investem pesado na manipulação e na mentira. Apenas isso. Você vê que esses homens estão cada vez mais ricos e os evangélicos cada vez mais pobres. Essas igrejas evangélicas, cada uma delas é um pedacinho do inferno. Se você entender a graça, mais nunca tu coloca teus pés nesses alçapões e você vai ter uma paz indescritível. Tudo isso aqui é mentira, gente. Pecado, diabo é o sócio desses homens. Inferno sempre significou sepultura. Últimos dias, todos os dias aqui eu leio, eu não estou mais respondendo comentários. Bem que a Bíblia diz que nos últimos dias, isso é um feitiço, isso é uma macumba evangélica.
que Jesus nos alertou sobre pessoas como você, Júlio Chaves. Nos alertou, nós. Você vê que é um feitiço, é uma macumba evangélica. Claro que não é que eu estou brincando, gente. Mas é uma manipulação muito grande e só pode ser poder de Deus. Esses evangélicos que não entendem a graça, eles também possuem 86 bilhões de neurônios, assim como eu e você. Só que é muito poder de Deus assistir uma mensagem desses pastores e acreditar em tudo que eles falam e não acreditarem numa palavra dessa, que eu estou provando que os evangélicos estão sendo enganados. E muitos vão me detonar aqui. Só que eles não detonam na palavra. Porque eu quero que vocês me refutem isso aqui. Ó. 6, 7, 8. O 9, refuta aí. Depois vocês serão presos, maltratados e mortos. Como é que vocês vão me refutar isso? Já faz anos que eu faço desafios. Nenhum pastor, nenhum teólogo nunca me refutou, gente. Ninguém nunca me refutou. Eu desafio aí Hernani Dias Lopes, César Cavalcante, Augusto Nicodemos. Vamos fazer uma live ao vivo? Vamos fazer. Me leva aí para um debate ao vivo. Vamos falar de salvação. Que vocês mentem ou enganam os evangélicos quando o tema é salvação. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Todo Espírito é perfeito e eterno. Salvação na Bíblia se referiu à grande tribulação que foi em 70 DC. Você acha que esses homens não sabem disso, gente? Você acha que essa raposa, esse abutre, não sabe disso? Que o inferno falado por Jesus foi um crematório, um lixão? Tudo mentira isso aqui. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, aberração do dízimo, Apocalipse, foi impossível, afastados e desviados. A volta de Jesus foi Atos 2,4. Ele disse em João 14, 28, eu vou voltar para vocês. Vocês quem? Os discípulos. A volta de Jesus, ano 500, Jesus está voltando. Ano 1000, Jesus está voltando. Recentemente, esse abutre, essa raposa, esse insano do Paulo Júnior, disse que a pandemia, Jesus estava voltando. A internet é a besta. www. Agora a besta é o IA, a inteligência artificial. Gente, são pilantras. Impossível blasfemar contra o Espírito Santo. Impossível ganhar almas para Jesus. Não existe nenhuma batalha espiritual. É tudo mentira. Línguas estranhas eram idiomas, línguas estrangeiras. Esse negócio de terra decanta lipa na chulipa é malandragem, é mentira. Não existe mais manifestações de demônios. Demônios eram espíritos malignos vindos da parte de Deus. Está lá em 1 Samuel 16, 14 e 15. Pode ser tudo, menos demônios. Agora, esse ministério de demônios é uma grande fonte de renda, pode ficar certo. Ou é a carne, ou é um cachezinho aí, que vai receber no final do culto para se manifestar. Eu não estou endemoniado, vem aqui. Se eu me manifestar, eu dou 10 mil reais. Vamos no velório, lá em Recife. Cada oração que você fizer para o defunto no velório e Deus ressuscitar, por cada defunto, eu dou 10 mil reais. Vai fazer um ano que eu faço esse desafio. Nunca apareceu ninguém. É tudo mentira, é tudo enganação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sim. Mas os milagres na Bíblia foram feitos para determinada época e para determinado povo. Não existe mais. Ele deu ordem aos discípulos. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar os mortos e falar línguas estranhas. Esses 4 milagres tinham que acontecer para os judeus. O evangelho da circuncisão, que as colunas eram Pedro, João e Tiago, para que esses milagres acontecessem e os judeus fossem salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação de 70 DC, quando eles virem Jerusalém cercada de exército. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mais de 1 milhão de judeus morreram. João teve a visão de lago de fogo e Jesus disse choro e ranger de dentes. Como é que um GE, um crematório, um lixão, pessoas mortas, vai ter choro e ranger de dentes? Jesus profetizou isso para a grande tribulação, que João teve uma visão de lago de fogo e ali literalmente teve muito choro e muito ranger de dentes.
A besta do Apocalipse foi Nero, o anticristo foi o movimento da época, tudo para aquela época. A Bíblia como livro profético é heresia e esse futurismo insano, assim como esse pentecostalismo, essa palhaçada desse pentecostalismo que engana nossos amados irmãos evangélicos, que isso chegou aqui no Brasil há pouco mais de 100 anos. Só isso. Eu sou do movimento. Terra de canto ali para nós. Tu é um perturbado religioso. Eu também era um perturbado. Eu nunca falei esse negócio de terra de canto ali para na chulipa, não. Eu não cheguei nesse nível de ovelha, não. Ir pro monte. Todo dia eu vou pro monte. Monte de travesseiro em cima da minha cama. Vai fazer o que no monte, abençoado? Se Deus está aqui dentro, como é que tu vai se afastar se Deus está aqui dentro, ainda que você queira? É impossível nos afastarmos de Deus. Ainda que queiramos, é impossível. Ele não pertence a você. É você que é propriedade exclusiva dele. Vai dar uma voltinha, deixa teu estômago aí, tu consegue? Como é que tu vai te afastar de um Deus que está dentro de você? Aí não vai para esse alçapão, para essa arapuca, ser um decaído, afastado e desviado. Pastor, bota aqui embaixo que eu estou afastado e desviado. Ô glória! Afastado e desviado desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Não estou generalizando. Tem umas meia dúzia aí que são vítimas do sistema. Mas a maioria já ligaram para mim, ó. Júlia, essa tua palavra me quebra. Ai, ai. Assista essa mensagem aí, ó. O mundo precisa saber dessas verdades. Jesus já voltou. E o juízo já aconteceu em 70 DC. E essa aqui, ó. Por que eles não pregam João 14, 28? Vocês ouvirão o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com os evangélicos. Ó. A tradução dos evangélicos tem. Os evangélicos ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com os evangélicos. Na Bíblia dos evangélicos é diferente, né? Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Na Bíblia dos evangélicos tem também. Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. Na Bíblia dos evangélicos, todos. É a Bíblia dos evangélicos. É diferente. Peço que você acesse a playlist. Essa mensagem e muitas outras eu tenho nessa nova playlist com o título Vou provar que os evangélicos estão sendo enganados. Clique aí em se inscrever-se. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. Eu nunca vou pedir nada a ninguém. 1 Coríntios 9, 18, que eu apresento o evangelho de graça. Paulo já dizia isso numa época que tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Imagine nos dias de hoje. Que vergonha cantando 100 mil para adorar a Deus. 50 mil para adorar a Deus. Esse mundo gospel. Isso é um lixo. Palavras feitas para letras, feitas para vender e tirar dinheiro dos evangélicos. E falta de vergonha na cara, cobrando 50, 70, 100 mil, 200 mil para adorar a Deus. Que vergonha. Vendendo livros, vendendo e-book, vendendo curso, cobrando, recebendo ofertas. Que vergonha! De onde o Senhor nos tirou desse maldito sistema religioso, cruel, perverso e corrupto? Estamos afastados para a glória de Deus. Se inscreva no canal, clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube avisa a você, ó, Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, acabou de colocar uma mensagem no YouTube. Dê um like, dê um joinha. Quando você faz isso, já ajuda o canal. Deixe seu comentário e compartilhe. O comentário edifica muito a fé das outras pessoas. Principalmente ultimamente, que eu estou sendo detonado pelas ovelhinhas evangélicas, que são manipuladas por esses abutres com rótulos de pastores. Compartilhe essa mensagem. Meu canal de comunicação, Hernando Dias Lopes. Quer debater comigo? Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Nicodemos, Lamartine Pozella,
Tá aqui meu canal de comunicação. Vamos debater? Vamos lá. Mas não vão entrar em contato comigo, gente, porque as ovelhinhas deles não podem ouvir uma mensagem da graça. Tá bom? Meu canal de comunicação, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Se inscreva no canal, dá um like, dá um joinha. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz, queridos. Até a próxima. Tchau, tchau.